Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Galera, vamos hoje resolver várias questões, ao todo vão ser 20 questões da Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021, todas atualizadas, beleza? As últimas questões aqui que saíram do Instituto AOCP. Se você vai fazer uma prova onde o Instituto AOCP vai aplicar e vai cair o conteúdo de Lei de Licitações e Contratos, fiquem aqui comigo que vai ter muita questão aqui para resolver. Lembrando que as questões vai estar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês entrarem lá no canal do WhatsApp, beleza? Que tá lá as questões gratuitamente. É só clicar no link, você vai ser direcionado a, ao Drive, beleza? E vai estar lá as questões. Vamos lá começar as questões. Não esqueça também de se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de pedir inscrição logo no começo. Aí tá tendo poucas inscrições aqui no canal. Tem várias visualizações, muita gente olha o vídeo e se esquece de inscrever, porque isso ajuda a gente, né, que tá produzindo conteúdo. Para você não custa nada, né? É só clicar no botão de se inscrever, mas para nós ajuda demais para o canal crescer e entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Se inscreva no canal, faça esse favor e também clica no joinha para ajudar a divulgar. Vamos lá. Questão número 1. O município de Natal realizou licitação na modalidade concorrência, ou seja, tem aqui das 5 modalidades que eles foram licitar, eles escolheram a concorrência para a contratação de serviço de manutenção predial em órgãos públicos. Na fase de julgamento, observando o critério adotado pelo respectivo edital, verificou-se empate entre três propostas, ou seja, três propostas estavam empatadas. Considerando o caso narrado e as disposições da Lei 14.133 de 2021, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos critérios legais para desempate previsto na lei. Lembrando que, quando tem empate, a disputa final pode ser em lances sucessivos, quem der o melhor lance leva, né? Também tem a avaliação do desempenho contratual anterior, ou seja, se essa empresa já foi contratada, já prestou serviço, já foi bem avaliada, então ela tem vantagem sobre as outras, beleza? Em seguida, temos também o desenvolvimento pelo critério, né, de licitações, onde a empresa adota aquela equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Essa é uma regra, assim, uma inovação que teve na lei de licitações, porque tem muitas empresas que, sendo a mesma função, paga mais aos homens do que às mulheres. Tinha, né? Hoje em dia, a licitação cobra pela equidade, ou seja, se um homem e uma mulher têm o mesmo cargo, eles têm que ser remunerados igualmente, têm que ter as mesmas oportunidades, entende? Essa daí é uma terceira forma de desempate, caso as empresas fiquem empatadas. Se a empresa adota esse critério de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho também, conta, né, para a licitação. Temos também o desenvolvimento pelo licitante de compliance, né? É um programa de integridade, certo? Que mostra que a empresa é íntegra, não tem lavagem de dinheiro, entre aspas, não é uma empresa de fachada, né, pessoal? Tem todos esses critérios que a lei de licitações trouxe, né, como inovações. Então, vamos ver aqui, dentre esses critérios, qual é que se encaixa aqui nas alternativas. A letra A diz: prestação de serviço por empresa estabelecida no território do município do licitante. Não necessariamente precisa ser no município, beleza? Sendo que a proposta de maior vantagem para a administração, ela seja acolhida, certo? Não necessariamente tem que ser naquele município. Pode ser no município vizinho, sendo que o desconto seja maior, entendeu? Letra B diz comprovação pelo licitante de prática de mitigação nos termos da legislação ambiental. Não, pessoal, a B também está incorreta, não está nesse rol, né, da licitação. Letra C diz que investimento pelo licitante em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nacional. Isso aí é bem legal, né, da parte da letra C, uma proposta boa, só que também não está na lei de licitações.
Letra D diz que contratação pelo licitante de oriun... é, contratação pelo licitante de oriundos ou egressos do sistema prisional. Olha só, isso aqui também pode ser uma dica boa para uma nova inovação na lei, mas também a lei não traz essa contratação das empresas, ofertar trabalho para egressos, né? A pessoa que acabou de sair do sistema prisional. E só pode ser a letra E, né? Desenvolvimento pelo licitante, aquela empresa que vai ser contratada, né? De ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. Exatamente isso que eu acabei de explicar. Tem essa parte da equidade. A empresa tem que adotar práticas de equidade entre homens e mulheres, né? Na empresa. Então, a letra E é o nosso gabarito da primeira questão. Essa questão aqui muito recente, se não me engano, 2026, do Instituto ACP. Vamos para a próxima questão. Essa daqui é um pouco mais fácil, né? Simples. Vai pedir aqui a modalidade, né, de licitação. O município de Mossoró decidiu alienar um imóvel público desativado, antiga sede de uma repartição administrativa que não mais atende às necessidades da administração. O bem está devidamente avaliado e inscrito em patrimônio, mas, por não ter mais utilidade para os fins administrativos, o município optou por sua venda. De acordo com a Lei nº 14133 de 2021, assinala a alternativa que apresenta a modalidade de licitação adequada para a alienação de bens imóveis pelo poder público. Galera, falou em venda, alienação, só tem uma, é o leilão, beleza? O leilão é a única forma que a administração tem para se desfazer dos bens que ela tem, beleza? Então, alternativa A aqui logo de cara é o leilão. Aqui a resposta dos outros aqui é o concurso, destina-se à escolha do trabalho técnico, científico ou artístico. Nas outras alternativas tem explicação de cada etapa que tem. Por exemplo, o pregão é exclusivo para aquisição de bens e serviços comuns, né? Porque também tem uns serviços especializados. Beleza? A letra D traz o que? A concorrência, concorrência é um serviço especial de obras de engenharia e não é aquele serviço comum prestado, é um serviço mais elaborado, né? E o diálogo competitivo é a nova inovação, né, da lei, que foca em inovações tecnológicas de soluções complexas da administração e não consegue definir sozinha. Ela senta lá, é um modelo europeu trazido aqui para o Brasil, né, o diálogo competitivo, onde ele vai simplesmente dialogar com as empresas antes de fazer o pedido da licitação, certo? Vamos ver aqui a terceira questão. Terceira questão, vamos lá. Durante a análise de contratos administrativos celebrados por autarquias ambientais estaduais, como o IDEMA, RN, que é a prova do IDEMA, o auditor identificou que determinada empresa fornecedora descumpriu cláusulas contratuais relativas à entrega de materiais, além de apresentar documentação falsa durante a fase de habilitação. A Comissão de Fiscalização do Contrato que já está entregando a questão. Pronto. Do contrato propôs a aplicação de sanções conforme a Lei 14.133 de 2021, com base na situação apresentada e na legislação vigente e suas mudanças, assinar a alternativa correta. Ou seja, aqui a empresa, que aconteceu? Ela descumpriu cláusulas contratuais relativas à entrega, né, dos materiais e, além disso, ela prestou documentos falsos, né, falsificando na fase de habilitação. Qual é a sanção para isso, pessoal? Lembrando que são 4 tipos de sanções. Tem a advertência, que é aquela infração mais leve, né, que ela só toma uma advertência por escrita. Tem a multa, que ela é aplicada cumulativamente a todas as outras penalidades, beleza? A multa é em dinheiro, a empresa vai pagar, né, aos cofres públicos, e ela pode ser aplicada cumulativamente às outras sanções. Tem também aquele impedimento de licitar ou contratar por até 3 anos
Essa fase aí é aplicável quando há entrega de mercadoria com vício, né? Com atraso injustificado, execução parcial, né, da obra. E também tem a declaração de inidoneidade. Eu confundo no nome. Declaração de idoneidade. Agora saiu. Pronto, a declaração de idoneidade é aquela que é aplicada de 3 a 6 anos, né? É um prazo maior e a maior penalidade que tem. E é aplicada àqueles casos graves, como o caso aqui, que é da falsificação de documentos, né? Falsificação de documentos gera essa aplicação maior que é inidoneidade. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos ver, procurar a alternativa que fala sobre essa maior aplicação. A alternativa diz que apenas o descumprimento contratual permite sanções, sendo falsificação de documentos tratada exclusivamente na esfera penal, não, pessoal? A lei de licitações fala dessas 4 modalidades de penalidade, beleza? Letra B diz que a empresa poderá ser sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a administração por até 2 anos. Pessoal, o mínimo é até 3, né? Que é justamente o impedimento de licitar e contratar é até 3 anos, não é até 2, beleza? Letra C diz que a sanção de declaração de inidoneidade, eu sempre confundo esse nome, ela pode ser aplicada diretamente pelo fiscal de contrato, desde que provado o dolo do fraudador. Não, pessoal, não é assim também não. Certo? Tem todo um processo para depois declarar a inidoneidade. Letra D diz que a falsificação de documentos e o inadimplemento contratual podem ser já sanções administrativas como multa. Pode ser a multa? Pode. Por quê? Porque a multa é cumulativa com as outras. Impedimento de licitar e contratar e até declaração de inidoneidade, conforme o devido processo legal. Exatamente. A letra D está mais completa do que a C. Beleza? Por quê? Porque todas essas formas que eu acabei de listar está descrita na letra D, né? Que pode ter a multa, que é aplicável com a outra, e essa declaração de inidoneidade, porque ele prestou um documento falso, né? Ele pode ter de 3 a 6 anos sem ter contratos com as empresas públicas. Letra E diz que as sanções previstas na nova lei só são aplicáveis se houver dano material efetivo à administração pública, excluindo hipótese de risco potencial. Não, pessoal, o risco em potencial também é abrangido, beleza? Então, ficamos aqui com a letra D, na terceira questão, e é justamente o nosso gabarito. Ó. Os quatro tipos, a advertência, multa, impedimento de licitar e a declaração de inidoneidade. Eu sempre confundo. Mas vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. A respeito da modernização e sistematização das contratações diretas e da regulamentação com maior precisão nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, assinala a alternativa correta. Aquele que é o caso de dispensa de licitação, certo, pessoal? Vamos lá. Alternativa A. A inexigibilidade de licitação ocorre exclusivamente no caso que há interesse público relevante e manifesta urgência. Aqui não, aqui é dispensa, certo, pessoal? Não tem urgência, é dispensa. Inexigibilidade já é outra parada. Não tem, por exemplo, uma pessoa que é específica para cantar em um evento, por exemplo, a Ivete Sangalo, Gustavo Lima, essas pessoas assim, é inexigível, né? Porque não tem concorrência para eles. Na contratação, mesmo que haja diversos fornecedores disponíveis. Aqui a letra A já está incorreta. Ela diz que é inexigível, mas na verdade é dispensa de licitação, certo? Letra B diz o seguinte: a dispensa de licitação é obrigatória sempre que o valor da contratação for inferior ao limite estabelecido em lei, independentemente de justificativa técnica e econômica. Não, pessoal. Tem que ter uma justificativa para dispensar. Não tem esse negócio de independentemente de justificativa. Se não vai usar a licitação, ele tem que mostrar por que não vai utilizar, porque a regra é licitar. Aqui a dispensa e a inexigibilidade são exceção. Como exceção, justifica, beleza?
Letra C diz o seguinte: a contratação por inexigibilidade exige a demonstração de inviabilidade de competição. Exatamente. É só lembrar de cantores muito famosos que vão ser contratados para fazer uma festa. Se vai contratar esses cantores, não tem outro concorrente assim para eles. Um cantor bem famoso pela crítica consagrada. Então, é inexigível. Ou seja, não tem competição com eles. Porque são eles. Como nos casos de fornecedor exclusivo, também fornecedor exclusivo, só ele consegue fazer aquela atividade, e notória especialização, exatamente. São pessoas que já são renomadas no mundo, né? Então não existe concorrência para essa galera. Com isso, é inexigível. É só pensar dessa forma que você consegue acertar qualquer questão de inexigibilidade, certo? Vamos lá para a letra D. Letra D diz que a contratação direta por dispensa é cabível apenas em situações de guerra ou grave perturbação da ordem pública, não é apenas. Tem que tomar também cuidado quando você vai resolver questão, não apenas, somente, certo? Isso aí, geralmente a questão vai estar incorreta. Letra E diz que a inexigibilidade permite a contratação de qualquer fornecedor previamente cadastrado, desde que ele esteja regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Não é qualquer fornecedor previamente cadastrado, não, senão qualquer um que fosse licitar entraria de boa. Então, ficamos aqui com a letra C na quarta questão. Vamos para a quinta questão, pessoal. Quinta questão. Está aqui a quinta questão. Um pouquinho, pronto. Quinta questão. O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, aqui quem vai fazer para o Instituto Federal, a OCP é ótima em fazer questões para institutos federais, aqui do Mato Grosso do Sul. Pretende contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, desarmada e ronda motorizada para um determinado campus. Diante disso, a comissão de contratação está preparando a licitação, cogitando estabelecer que será adotado o menor preço como critério de julgamento das propostas, tendo em vista o interesse da administração pública. Nesse caso, de acordo com a Lei Federal número 14.133, que é a Lei de Licitação em Contratos, é correto afirmar que aqui, pessoal, é um serviço comum, né? Vigilância é um serviço comum, pode ser utilizado o quê? O pregão, né, pessoal? O pregão é que gera aqueles contratos normais, né? Que é um serviço comum, que são admitidos critérios de julgamento menor preço e maior desconto, só lembrando, pessoal, que é um pregão. É que a gente vai procurar a assertiva que tem o pregão, né, pessoal? Com serviço comum, que é a de vigilância. Vamos aqui lá na alternativa A. Para essa contratação, além de escolher o critério de julgamento das propostas, a comissão de contratação pode criar uma modalidade de licitação durante a especificação do serviço. Não, pessoal, não é permitido criar modalidade de licitação. São aquelas 5 modalidades: pregão, leilão, concurso, né? São aquelas 5 modalidades. Não pode inventar uma outra modalidade quando estiver fazendo licitação. É proibido. Letra B. Eventual decisão da comissão de contratação pelo menor preço, com um único critério de julgamento das propostas, dispensará o licitante de atender a parâmetros mínimos de qualidade. Não dispensa, certo? Letra B também está correta. Letra C. Em razão do tipo de serviço e do critério de julgamento, o processo de licitação poderá ser reduzido às fases de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, de julgamento e homologação. Não pode ser reduzido. Tem que ser todos os 7 passos, certo, pessoal? Não pode ser reduzido, não. Tem que ser normalmente, certo? Embora seja aquele pregão, que é o normal, tem todas as etapas têm que seguir naturalmente, certo? Tem que seguir o rito completo. Beleza? Tem a fase de habilitação, tem a fase de recursal, né? Que o pessoal vai recorrer aquele julgamento, né? Então, tem todas as fases do edital, não é para reduzir, não. Letra D. Embora a comissão de contratação esteja planejando o procedimento licitatório, a contratação poderá ocorrer de forma direta, pois
a essencialidade do serviço justifica a inexigibilidade da licitação. Não, não tem esse negócio de inexigibilidade. Por quê? Porque não é nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum vigia famoso que vai contratar, entendeu? Por isso que não é inexigível, não é um serviço especializado, beleza? Letra E diz que, só pode ser a E, né? Que o pregão deverá ser adotado como modalidade de licitação em razão da natureza do objeto pretendida aquisição, da pretendida aquisição. No caso, é um serviço comum, admitindo a adoção do menor preço como critério de julgamento. Pode ser o menor preço ou o maior desconto. Então, letra E tá corretíssimo, certo? Nosso gabarito aqui da questão. Vamos para a próxima questão 6. Vamos lá. Questão 6. De acordo com a Lei Federal número 14.133 de 2021, que rege a licitação e os contratos administrativos, existem diferentes modalidades e tipos de licitação, além de situações que podem justificar a contratação direta. Considerando o contexto da lei, assinala a alternativa à seguinte situação. Vamos ver a situação. Uma prefeitura precisa contratar com urgência uma empresa reparar uma ponte danificada por uma enchente, a fim de estabelecer o tráfego e garantir o acesso da população a serviços essenciais. Com base na legislação, assinar a alternativa que descreve corretamente o enquadramento legal mais adequado para a situação. Ou seja, aqui ele quer uma situação urgente. Urgente, ela pode ter o quê? A dispensa de licitação, certo, pessoal? Pode ser dispensada pelo prazo emergencial. E o prazo normalmente é um ano. Um ano e não pode ser prorrogado. Esse prazo de um ano, certo? É inexigível, né? Na verdade, é dispensado, né? A licitação, mas o prazo fica de um ano, certo? Essa dispensa. Por quê? Porque está querendo agora, é urgente, né, pessoal? Vamos lá, qual é a alternativa que diz que é dispensa de licitação? A alternativa A diz que é inexigibilidade de licitação. É algum pedreiro famoso? Não é. Não, é um serviço especializado que só aquele pedreiro pode fazer, também não é. Então, não é inexigível. Letra B, tomada de preços. Tomada de preço não está na lei de licitações e contratos, a nova lei. Estava na antiga, a lei 8666. Essa daqui não tem tomada mais de preços, beleza? Está extinta. Aí a gente já descarta a letra B. Letra C diz que é concorrência pública, obrigatória em todos os contratos de obra, não é em todos. Tem as obras comuns, que pode ser ainda o pregão, beleza? Só serviços especializados pode ser a concorrência. Letra D, dispensa de licitação. Olha o nosso gabarito aqui. Dispensa de licitação. Só olhando aqui no começo, já dá para matar a questão. Devido à emergência caracterizada pelo risco à segurança pública e à necessidade de restabelecer os serviços essenciais. Exatamente, ele não detalhou como é que é essa dispensa, mas se tiver uma prova mais cabulosa, né, ele pode dizer que o prazo máximo é de um ano, vedada a prorrogação, certo, pessoal? Letra D, o nosso gabarito da sexta questão. Letra E diz que é leilão, leilão é para alienação, quando você quer vender alguma coisa. Quando a administração quer vender alguma coisa, na verdade. Vai fazer um leilão, ainda mais para a administração. E é isso aí, pessoal. Letra D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Sétima questão. Vamos lá. Questão número 7. O IFMS, aqui já é mais um Instituto Federal, está conduzindo o processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do laboratório. Aqui é para técnica em laboratório, quem vai fazer. Durante a fase de planejamento, a equipe de licitação identificou a necessidade de adotar critérios de julgamento que garantam não apenas o menor preço, mas também a qualidade e a eficiência técnica do serviço prestado. Sobre o critério de julgamento e os aspectos inovadores relacionados a esse processo licitatório, e previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A Lei 14.133 de 2021 determina que o critério de menor preço deve ser utilizado em todas as contratações. Não são em todas, a gente viu
tem vários outros critérios, como o menor preço, né, que é esse que mostrou aqui na questão, maior desconto. Tem também melhor técnica ou conteúdo artístico, no caso do concurso, né? Técnica e preço, não é só o preço, é a técnica também, certo? Sendo que o percentual de técnica pode chegar até 70% na avaliação. Tem também o maior lance, no caso, leilão, né? Quem der o maior lance leva. E o maior retorno econômico, que é justamente o caso da questão, maior retorno econômico. Certo, pessoal? Que não é necessariamente o menor preço, porque aquele que é uma coisa de qualidade. Ok? Letra B diz que é o maior retorno econômico. Exatamente isso. Tem que ter um maior retorno econômico. Ou seja, tem que ser, se vai ser para o laboratório, uma vidraria, por exemplo, que dure um pouco mais, tenha uma maior durabilidade, que não seja facilmente quebrada, certo? Isso aí conta muito para fazer a licitação. Ele tem que justificar, eu quero essa vidraria dessa marca, essa marca aqui fornece um produto melhor, entendeu? Normalmente é isso que faz para você licitar e comprar produtos bons para o setor público, certo? Então, o critério aqui de maior retorno econômico, que pode ser aplicado quando se busca eficiência e economia, com uma manutenção preventiva de equipamentos laboratoriais, exatamente. Justamente a letra B. A letra B está corretíssima. Letra C diz o seguinte, que a lei 14133 extinguiu a modalidade concorrência. Não extinguiu, não. Concorrência ainda existe, certo? Agora, tomada de preços, aí ela extinguiu, certo? Pregão eletrônico, não extinguiu também, não. Então, está completamente errado a letra E. Letra D diz: os recursos administrativos podem ser apresentados após cada etapa de licitação, garantindo uma ampla defesa e contraditória ao longo de todo o processo. Pessoal, essa daqui, a Lei 14133, ela adotou a fase recursal única, porque senão ia demorar muito tempo. Se cada etapa a pessoa recorrer, não vai prosseguir, né? A licitação vai demorar anos e anos. E aí, o que acontece? A administração, ela fez uma fase recursal única, onde a pessoa recorre só uma vez, beleza? E os recursos, eles são feitos depois que tem a habilitação daquele fornecedor, ok? Letra E diz o seguinte, o planejamento prévio deixou de ser obrigatório. Não, pessoal. Planejamento prévio é o princípio fundamental da lei, não deixou de ser obrigatório, é obrigatório sim, até porque o planejamento é um princípio expresso na lei de licitação. Então, ficamos aqui com a letra B de bola. E as outras estão completamente erradas. Vamos lá para a oitava questão. Questão 8. Conforme a Lei Federal número 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, considera-se aquele que é uma definição. A administração é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Não, pessoal. A administração é um órgão, é uma entidade, né, vinculada ao poder público, mas não tem essa dotação da personalidade jurídica, certo? A lei aqui confunde um pouco. O artigo, se não me engano, o inciso 3 do artigo 6, ele tem lá a definição de administração pública, que é uma administração pode ser direta ou indireta, ok? É um órgão, certo? Ou pode ser também uma entidade. A entidade pode ter personalidade jurídica, certo? Mas aí ele colocou aqui de maneira geral. Tá incorreto. Letra B. Repactuação. Repactuação é o que? O seguro que define o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Não, pessoal, não é assim. Repactuação é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Falou em repactuação, você tem que lembrar em preço, repactuação dos preços, para retornar aquele equilíbrio econômico-financeiro e a pessoa que foi contratada para fazer aquele trabalho não perca dinheiro a mais do que deveria, né? Então, ele sempre tem aquele repactuação do preço, quando o preço eleva, por exemplo, a gasolina aumenta, aí vai ter um gasto a mais, né? Tem que repactuar os preços. Letra C diz o seguinte: leilão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição, não é aquisição, pessoal. Aquisição é
Pregão, não é leilão. Leilão é venda. Beleza? Leilão é venda. Vamos fazer um leilão, ainda mais para a administração. Então, venda. Certo? Letras D de dado. Improviso. Improviso, o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Isso aí não existe, né? Não existe esse negócio de improviso. Na licitação não tem o famoso improviso, beleza? Ou é o que está lá ou não é. E por fim, a letra E, que é o nosso gabarito, né? Contrato, contratado a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatário do contrato com a administração. Exatamente. Pode ser uma pessoa física, porque a administração pode contratar? Pode. Pode ser uma pessoa jurídica, que é uma empresa? Pode. Pode ser um consórcio de pessoas jurídicas? Pode. O que não pode é falsificar a empresa ou aquela pessoa, né? Mas qualquer um pode vender para a administração, sendo que a administração ela quer um produto. Esse produto pode ser vendido por qualquer um. Só tem que mostrar os documentos, tudo certinho, entendeu? Tem que estar em ordem, certo? Qualquer um pode vender para a administração, mas essas coisas têm que estar em ordem e a administração confere isso. Beleza? Letra E é nosso gabarito, tá? Oitava questão. Vamos lá para a nona questão. Nona questão aqui já é um caso concreto, né? Dorival é chefe do setor de aquisições de determinado Instituto Federal. Olha só, questão do Instituto Federal. E recebe uma demanda específica do reitor. A contratação de um notório artista plástico. Aqui o que? Inexigibilidade, né, pessoal? Vai contratar um notório artista plástico para confecção de uma escultura de enfeite da sede da reitoria. De acordo com a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos, nesse caso, Dorival deve prestar corretamente qual informação ao reitor. Ele tem que dizer que aqui é uma dispensa, né, de licitação por inexigibilidade. Vamos ver qual a alternativa que chega perto disso aqui que eu acabei de explicar. Letra A. O processo de contratação direta não exige motivação. Exige, tem que motivar, pessoal. Se você não vai utilizar a licitação, você tem que dizer por que não vai utilizar. Letra B. Por se tratar de contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, olha só, questão legal. Consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, a contratação poderá ser direta, sem licitação, exatamente. Aqui ele não colocou o nome inexigibilidade, que é o correto. Mas é uma contratação direta? É uma contratação direta. Por quê? Não vai ter licitação. Não tendo licitação, contrata diretamente. Na contratação direta tem uma dispensa de licitação e temos a inexigibilidade de licitação, que esse é o caso da questão 9. Então, letra B está correta e o nosso gabarito. Vamos logo passar para frente, né, para não perder muito tempo nas questões. Aqui a gente trabalha com agilidade. Quem quiser ver as explicações das outras alternativas, é só baixar o material, pessoal. O material está na descrição do vídeo. É só entrar no WhatsApp lá e vai estar no Drive. Vocês só clicam lá e baixam, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 10. O processo de licitação é um procedimento formal, ok, adotado, né, pela administração pública para garantir a contratação de bens e serviços de forma transparente, eficiente e econômica. Esse processo segue princípios e regras que estabelecem modalidades de contratação, critério de julgamento, hipótese de dispensa e inexigibilidade, além de prever sanções para descumprimento contratual. Nesse processo também ocorrem inovações, especialmente referentes à nova modalidade licitatória, critério de julgamento, regras para dispensas e inexigibilidade, além de fornecimento dos princípios de transparência e eficiência na gestão pública. Em relação a esses processos, assinala a alternativa correta, aquilo que é um pouco de tudo, né, da lei de licitação. Alternativa A. Na modalidade de diálogo competitivo, permite que a administração conduza negociações com licitantes qualificados antes da formalização de proposta final, sendo aplicável quando não há definição prévia da melhor solução técnica para atender o interesse público.
Justamente, aqui já temos aqui o nosso gabarito. Nem vou ver as outras alternativas. Por quê? Porque o diálogo competitivo, pessoal, é uma modalidade inspirada também na legislação europeia. O que que acontece? As pessoas, elas vão dizer qual é a melhor solução para atender o problema da administração. A administração sabe que tem um problema, não sabe como resolver. O que que ela faz? Ela procura ajuda. Aí as empresas ela mostram qual é a melhor forma de você trabalhar naquele negócio. Por isso que tem a fase de diálogo. Ah, a gente pode fazer isso, isso aí. Depois da fase de diálogo é que ele lança lá a licitação para chamar aquelas pessoas que foram melhor no diálogo, certo? Competitivo. Então, essa aqui é uma nova modalidade de licitação para resolver problemas da administração, certo? Letra A está correta. Nossa 10ª questão, alternativa A. Quem quiser ver as outras, questão porque está errada, compra o material, ou compra o material. Adquira o material gratuitamente, olha só, já estou oferecendo aqui material pago, material gratuito aqui no WhatsApp, beleza? Vamos para a questão número 11. 11. A Sanesul está planejando a construção de uma nova estação de tratamento de água para atender ao aumento da demanda de determinada região do Mato Grosso do Sul. Para isso, será necessária a contratação de uma empresa especializada na execução da obra. Como empresa pública, a Sanesul deve seguir princípios e normas estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, considerando a necessidade de realização do processo licitatório e as regras para a contratação de obras públicas, assinala a alternativa que apresenta a conduta adequada para a realização do certame. Então, pessoal, o que a Sanesul tem que fazer, pessoal? Vamos lá. Então, ativar. A Sanesul pode contratar diretamente a construtora que apresentou a melhor proposta técnica, sem necessidade de licitação, pois a obra é essencial para a população. Não, pessoal, não é assim também não. A Sanesul, ela tem que fazer a licitação, né, que a regra é licitar. Só vai, não vai licitar por coisas que acontecem gravemente. Por exemplo, teve uma enchente, por exemplo, um, teve uma comoção muito grave, aí, por motivo urgente, tem que licitar por dispensa de licitação, mas a regra é licitar. A alternativa A está incorreta. Letra B. O processo licitatório deve ser conduzido observando os princípios da publicidade. Isso mesmo. Tem 22 princípios a lei de licitação. Um deles é a publicidade, tem a isonomia também como princípio. Eficiência também é um princípio, garantindo a concorrência entre fornecedores e a melhor proposta para o interesse público. Exatamente, já temos aqui o nosso gabarito. Tem 22 princípios a lei de licitações e contratos, e aqui ele quer garantir também a concorrência, que seja justa, né? E a melhor proposta para o interesse da administração. Letra B, correto. Nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Agora está nesse nível aqui já. Que depois que a gente esquenta, pessoal, a gente resolve a questão e vai para outra. Resolve? Vai para outra. Vamos lá. Questão 12. Para o vídeo também não ficar muito longo, né? A Sanesul está conduzido. Não sei nem se é esse nome que diz. Eu estou falando Sanesul, né? Que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Está conduzindo um processo de licitação para aquisição de novos equipamentos de saneamento. Durante a fase de análise das propostas, a equipe de administração identificou que um dos fornecedores apresentou um valor significativamente abaixo da média dos concorrentes. Eita, preocupação. Pode ser inexequível esse contrato aqui. Diante dessa situação, a comissão de licitação deve decidir sobre a viabilidade da proposta, garantindo o cumprimento dos princípios da administração pública e, nesse sentido, assinar a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada pela equipe responsável. Aqui que a equipe tem que ver, né? Que quando você vê que o negócio é muito baixo mesmo do valor, você olha assim, eita, tem alguma coisa aí, né, pessoal? Aí a lei de licitação traz justamente o conceito do que vai ser. Vamos ver, letra A. Aceitar a proposta imediatamente. Não pode.
preços irrisórios, né, pode levar ao abandono da obra ou fornecimento. Tem que ter cuidado também, senão não vai dar nem para o gasto com material, né, pessoal? Então a letra A está incorreta. Letra B, rejeitar a proposta automaticamente, também não. A rejeição, sem uma análise prévia, né, fere o princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Já que ele está colocando um preço baixo, se deixar logo de uma vez, e não analisar o caso, pode desmerecer aquela empresa, que ela pode cumprir com o que está dizendo, né? Letra C. Suspender o processo licitatório e iniciar uma nova concorrência para evitar qualquer suspeita de irregularidade. Não, pessoal, também não é assim. Como não há irregularidade intrínseca com um preço baixo, né, não pode simplesmente suspender. Letra D diz solicitar que o fornecedor apresente a justificativa técnica e demonstrativa da execuibilidade, né, que pode ser inexequível, do preço ofertado, conforme previsto na legislação. Exatamente, ele tem que dizer, a matéria-prima custa isso, cada trabalhador vai custar isso. No final, vamos ter isso aqui de lucro. Então, o preço é esse. Muita gente que vai fazer licitação coloca até um preço exorbitante, porque vai contratar com uma administração pública, né? Então, a galera tem que mostrar que vai realmente fazer aquele serviço, senão não pode existir, né? E muitas outras coisas aí que a lei de licitações até aborda especificamente. Letra D, nossa favorita, 12ª questão. Vamos para a 13ª questão, pessoal. Vamos lá. A empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, que é a Sanesul, Sanesul do Mato Grosso, eu errei lá, eu disse que é Rio Grande do Sul, não, é Mato Grosso do Sul, Sanesul, está planejando a execução de um grande projeto de saneamento, que envolve a contratação de fornecedores para aquisição de materiais e prestação de serviço. Durante a fase de licitação, a equipe de administração identificou que uma das empresas concorrentes possui vínculo familiar, eita, com um dos gestores responsável pelo processo de licitação. Além disso, surgiram questionamentos sobre a modalidade de licitação mais adequada para a contratação de determinados serviços técnicos especializados. Com base nessa situação, assina a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada pela equipe gestora da Sanesul. Ou seja, quando eu tenho um membro familiar, o que acontece? Aquela pessoa tem que ser afastada daquele processo. Por quê? Porque vai beneficiar a família dele, né? E o princípio da impessoalidade tem que acontecer. Por isso que, quando tem familiar para ser contratado, aquela pessoa fica fora da licitação. Vamos ver a alternativa A. O gestor envolvido na relação familiar deve ser imediatamente afastado do processo, exatamente, garantindo a aplicação do princípio da impessoalidade previsto na administração pública. No nosso gabarito. Já não vou ler as outras porque chegamos ao nosso gabarito e quais são as outras questões estão aqui, vocês conferem lá no material. Beleza? Que é para agilizar nosso tempo aqui, pessoal. Eu sei que vocês gostam de uma aula rápida. Quando passa de meia hora, o pessoal já vai desistindo do vídeo. Vamos lá, continuando. Questão número 14. Se vocês gostam de uma aula maior, vocês colocam aqui no comentário, professor, faça aí todas as questões, todas as alternativas, eu gosto da sua explicação. Aí vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Ah, questão número 14. Quanto à contratação direta na forma estabelecida pela Lei 14.133 de 2021, assinala a alternativa correta. Nos processos de contratação direta, há dispensa da necessidade de demonstração de compatibilidade de previsão de recursos orçamentários. Não, pessoal, tem que demonstrar que realmente você tem como fazer aquela licitação não, aquela dispensa de licitação, né, aquele trabalho, né? Não tem dessa necessidade, né? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Se presente situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade do serviço público, é possível a realização de dispensa de licitação fundamentada na emergência, salvo comprovação de que a situação foi gerada por desídia do gestor público.
A dispensa por emergência ela é admitida ainda em situação que é gerada por falta de planejamento. Ou talvez a pessoa não seja tão competente, né? Mas mesmo assim pode ter essa dispensa por emergência. Caso é uma emergência, não importa se a pessoa foi cuidadosa, né, que agiu por dolo ou culpa, né, naquela licitação. Então, letra B também está errada. Embora o gestor haja por desídia, tem que fazer a dispensa da licitação, porque é uma questão urgente, né? Depois ele vai ser julgado por esse ato, beleza? Letra C diz o seguinte: as hipóteses de contratação direta deverão ser precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo de até 3 dias úteis. Será que é 3 dias úteis, pessoal? Com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Olha essa questão aqui. A divulgação do aviso, pessoal, o procedimento de dispensa, é uma ferramenta específica, né, para a dispensa por baixo valor, certo? A dispensa sempre é por baixo valor, conforme o artigo 75, certo? Não há uma regra de todas as contratações diretas ser por inexigibilidade, como está dizendo aqui, certo, pessoal? Pode ser também por dispensa por baixo valor, ok? Ó, as hipóteses de contratação direta deverão ser precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico pelo prazo de 3 dias, com especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse. Não, isso aqui também não tem. Não está correta a letra C também, viu? Letra D. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com documento de formalização de demanda. E, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Exatamente. Todos os requerimentos de uma licitação normal é exigido também para a dispensa de licitação. Tem que ter o termo técnico, né, o estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico, projeto executivo. Tudo isso aqui também tem que ter, certo? Não é porque está sendo dispensado que não tem que ter. A letra D aqui é mais completa do que a C que a gente acabou de ver aqui. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 15. Questão 15 diz o seguinte. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é correto afirmar que a modalidade de convite é uma das modalidades de licitação. Não, pessoal. A modalidade de convite, ela estava na antiga lei, só que agora não existe mais. Beleza? Letra B. A referida lei eliminou a necessidade de justificativa? Não, tem que ter justificativa para contratação direta, ok? Sempre a banca tocando nesse assunto, tá? Não tem justificativa, já que é contratação direta, sempre bate nessa tecla. Então você já fique ligado. A contratação integrada e o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo ou com ou sem fornecimento de materiais. Também não é assim, né, pessoal? Não tem com ou sem fornecimento de materiais. Não existe essa contratação integrada com mão de obra de pequenos trabalhos. Não tem essa na lei. Beleza? Letra D. O pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Sim. Bens e serviços comuns obrigatoriamente vai ser leilão. Agora, serviços especiais, depende, né? Pode ser a concorrência, pregão, certo? Pregão, serviço comum. Pregão, serviço comum. Obrigatório. Cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço ou maior desconto. São esses os dois critérios de julgamento do leilão, do pregão, né? Maior desconto e menor preço. Letra D, gabarita 15. Vamos para a próxima questão. Questão 16. Já estamos aqui na reta final. São 20 questões ao todo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão 16. Em relação às modalidades de licitação, assinale a alternativa, assinale as alternativas e assinale as que apontam corretamente. Vamos lá. Primeiro item aqui. O concurso é uma modalidade de licitação. Concurso, né? Concurso vai ver o quê?
conteúdo artístico, né? Trabalho técnico. Vamos lá. É mandada de licitação para a escolha do trabalho técnico, isso mesmo, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será a melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmios ou remuneração do vencedor. Justamente, o concurso é isso mesmo. Primeira aqui já está correta. Vamos ler a segunda. Pregão é a modalidade de licitação de alienação de bens? Não. Leilão, não é pregão. Ele sempre troca leilão com pregão. Não esqueça. Errado. 2, errada. Pregão é para contratação da administração. O leilão é para alienação. Alienação, vender. Ok? Terceira. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação obrigatória para bens e serviços comuns? Não. Bens e serviços comuns, pregão. Pregão. Certo? Diálogo competitivo é aquela inovação que a gente viu, né? Que é utilizada para contratação que envolve uma inovação tecnológica ou uma técnica inovadora, né? Então, um trabalho mais complexo. Bem, serviço comum, pregão. Então, ficamos só com a 1, né? Só a 1 está certa, gabarito letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Questão 17 diz o seguinte. No tocante ao processo de inexigibilidade de licitação, assinala as alternativas que apontam as corretas. Primeiro, será inexigível a licitação quando o órgão realizar uma aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária sua escolha? Sim. Inexigibilidade é tipo assim, aquele imóvel ali tem que ser ele, não pode ser outro. É aquele, é único. Aquele imóvel lá, se não for aquele, está na posição ideal. Ideal. Então, inexigível. Está correto. A segunda. Será inexigível a licitação quando inviável a competição, isso mesmo, para aquisição de materiais, de equipamentos ou de gênero de contratação de serviço que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Justamente. O, a inexigibilidade, pessoal, é como uma coisa, tipo assim, um produto da Apple. Só pode ser se for da Apple. Por quê? Porque é o melhor. Entendeu? Basicamente é isso. É a chiqueza da administração pública, a inexigibilidade. Terceira, será inexigível a licitação que envolva objetos que possam ser contratados por meio de credenciamento. Credenciamento também ocorre a inexigibilidade? Sim. Credenciamento é tipo assim, uma inscrição lá na administração pública para fazer venda. Aí, quando você quer fazer uma contratação para inexigibilidade, você chega lá no credenciamento, olha lá, pronto, inexigível. Todas estão corretas. Letra A. Letra A, nosso gabarito está 17. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, que é justamente a 18. 18 é um pouco maior, hein? Um pouco maior, pessoal. Vamos lá. A Lei 14.133, que estabelece um novo regime jurídico das licitações e contratos administrativos, apresenta diversas inovações importantes a respeito dos aspectos gerais da referida lei. Analisa as alternativas e assinala a alternativa que aponta as corretas. Primeiro, a Lei 14.133 de 2021 estabelece que a fase preparatória é uma fase opcional. Não, pessoal, não é uma fase obrigatória, né? Fase preparatória tem que ser obrigatória, não é opcional. A 1 já descarta aqui, ó. Qual é a 1? A C já descarta logo de cara. Vamos lá. 2. A Lei 14.133 de 2021 permite que a administração pública utilize a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo em situações restritas, indicadas na legislação. Isso mesmo, são restritas. Não é toda coisa que você vai fazer com diálogo, é só com uma modalidade específica, situações complexas, né? Que vai demandar uma inteligência maior das pessoas que vão fazer aquilo ali, então é realmente restrito. 2 está correto. Pode ser a E, a D ou a A. Uma dessas aqui. Vamos lá. Terceira. A habilitação é a fase de licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e também econômico-financeira. Justo, é exatamente isso. A terceira também está correta, é exatamente isso que está no conceito da lei de licitação. A 2 e a 3 está correta. Já achamos aqui o nosso gabarito, letra D de dado. Vamos ver as outras aqui, só por encargo de consciência. O ato praticado no processo licitatório são públicos, ressalvados hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do proponente na forma da lei. Não, pessoal. O artigo 13 ele determina que os atos são públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo que seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Não é a segurança do proponente, é a segurança do Estado, certo? E da sociedade, ok? Erro aqui, um erro básico nessa 4. Quinta alternativa. A nova lei permite a modalidade de pregão, seja utilizada para qualquer contratação de bens e serviços. Não, é só o serviço comum. Sendo vedada a utilização para qualquer serviço de engenharia. Não. As engenharias, o serviço de engenharia que seja comum é também utilizado o pregão. Beleza? Serviços comuns, pregão. Ok? Gabarito letra D de dado. Vamos para a penúltima de hoje, pessoal. Vamos lá. Na qualidade de agente público do IFMA, que é o IF do Maranhão, se não me engano, você pode ser designado para desempenho de funções essenciais de execução da lei de licitações, desde que preenchas perfeitamente, dentre outros, os seguintes requisitos. Ser empregado público com contrato temporário? Não, pessoal, tem que ser efetivo, né? O que a lei de licitação diz? A pessoa ela tem que ter contrato efetivo, né? Do quadro permanente, ok? Tem que ser já passar o estágio probatório efetivo e do quadro permanente. E também ser efetivo da administração pública. Sim, tem um que tenha quadro permanente aqui. Ser empregado privado, não. Ser servidor efetivo. Companheiro do licitante, não. Porque aqui já impede de licitar. Servidor efetivo, companheiro, não. Empregado público vinculado a licitante também não. A letra B. Letra B de bola, nosso gabarito da 19. Vamos para a próxima questão. A última questão de hoje, pessoal. Chegamos na última. Vamos lá. Questão 20. Um dos princípios que deve ser observado na lei de licitação, lei 14.133 de 2021, é o princípio da. Qual é o princípio aqui? O princípio do comércio? Não. E o comércio precisa ser um bom para todos. Não. Aqui é loucura. Letra B. De que as pessoas racionais possam. De que pessoas racionais pensem na margem. Meu Deus. Também não. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Acertou, miserável. Letra C, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Letra D, da dignidade da pessoa humana também não é, embora seja previsto na Constituição, no artigo 5º, não é na nova lei de licitação. Do contraditório e pela defesa também está prevista, né, nos processos do artigo 5º da Constituição, mas não é um princípio. O princípio do desenvolvimento nacional e sustentável está sim na lei de licitações. Com isso, a gente termina as questões. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal. É a única coisa que eu lhe peço. Depois dessa aventura aqui das 20 questões. E, por fim, para terminar aqui, uma frase motivacional que sempre nos finais dos PDF, vocês que compram os cursos aqui do canal, esse daqui é gratuito, tá? O pessoal tá no canal do WhatsApp. Mas, para quem compra os cursos, sempre no final deixa uma frasezinha motivacional. E aqui a frase de hoje é que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Para você que quer passar em concurso ou passar em outra coisa aí que você deseja e precisa de licitação, você precisa trabalhar bastante para conseguir o seu sucesso, tá, pessoal? Fé em Deus, muito trabalho, um dia você consegue o objetivo tão sonhado. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem que eu passo aqui no final do vídeo. E aproveite bem essa aula, tá, pessoal? Compartilhe com um amigo seu que precisa saber de licitação, quer estudar sobre isso, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço e até depois.